alguns exemplos da hipótese, do modo subjuntivo. Lembra que ele é sempre introduzido por conjunção. Eu considero a conjunção caso bem básica, porque ela sempre introduz hipótese, né? Então eu vou dizer, ó, caso eu cante. Lembra bem, o verbo é cantar, certeza, eu canto. Caso eu cante. Caso tu cantes. Caso ele cante. Caso nós cantemos. Caso vós canteis. E caso eles cantem. Percebam que a desinência é a mesma. A desinência, olha o que você tem. E. Não muda. No subjuntivo, você encontrou a desinência, é aquela para sempre. Só vai mudando a pessoa, tá? Lembra que é sempre introduzido por conjunção, ó. Pretérito. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós se ele cantasse, está repetido aqui, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem, tá? Aqui a desinência também é única, que é o SSE. Só vai mudando a pessoa, tá? Isso é passado, isso é passado, isso é passado, isso é passado. E aí você tem aqui, ó, o mesmo se cabe para o futuro, ó. Se eu cantar, se tu cantares, se ele cantar, se nós cantarmos, se vós cantardes e se eles cantarem. Mesma desinência, tá? Se eu cantar, se tu cantares, se ele cantar, se nós cantarmos, se vós cantardes, se eles cantarem. A partir do momento que você encontrou a desinência, ela não altera mais, ok? São exemplos de verbos no modo subjuntivo. Agora o modo imperativo. O modo imperativo, tá? Ele exprime uma atitude de ordem, 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 solicitação, convite ou conselho. Porque às vezes o tom não é de ordem, né? Vamos supor que você vai usar o imperativo com a sua mãe. Você não vai dar ordem para sua mãe, você vai dar um conselho, né? Vai dizer, beba mãe, beba o remédio, faz bem para a senhora, né? Se eu disser, bebe logo, é capaz de eu perder meus dentes, tá? Então eu digo, beba, calminha. É empregado em orações absolutas, principais ou coordenadas, ou seja, não são iniciadas por conjunção. Não são. Prestem atenção. Prestem atenção, é uma ordem, é uma oração absoluta. Então acabou, você não precisa de mais nada. Não é introduzida por conjunção, tá? Alguns exemplos. O primeiro, que o imperativo, ele só existe no presente. Porque não dá para a gente dar ordem no passado e nem dá para dar ordem no futuro. É agora que eu vou te dar a ordem, tá? Segundo, não existe primeira pessoa no imperativo. Por que não existe? Acho que é para evitar as pessoas de darem ordem para si mesmas, né? Enlouquecimento das pessoas se ordenarem. Só tem da segunda em diante, ok? E aí você tem aqui, ó, vai mudando a desinência conforme muda o tipo de verbo. Tem verbo terminado em ar, verbo terminado em er. Por exemplo, o verbo cantar, né? Eu digo assim. E só uma observação. Os sujeitos, eles são ocultos. Mas eles são ocultos depois do verbo. Esses aqui são os sujeitos. Toda vez que você tiver verbo que indique ordem, tudo bem? Toda vez que você tem verbo que indique ordem, você tem sujeito oculto. E esse sujeito oculto é depois do verbo, é depois do verbo, é depois do verbo, tá? Não dá para ler antes. O mais importante talvez seja o tu. Ele é igualzinho, só que sem o S. Sem o S. Quer ver? Ó? Eu canto e tu cantas. Tira o S, canta tu. Eu bebo e tu bebes. Tira o S, bebe tu. Então, olha a desinência aqui. Canta, bebe, sem o S. Tá? Aqui, ó, cante logo, é cante você. Beba logo, é beba você. Cantemos e bebamos. É fácil perceber que é nós por conta do mus, né? Cantai e bebei todos vós. Esse A e E lembra igreja, né? Cantem e bebam. São ilustrações. Na verdade, para perceber que é ordem, né? Para perceber que é imperativo, basta que você perceba que é uma
ordem. Se eu disser cante logo, ordem é imperativo. O imperativo só tem no presente. A única diferença é que tem afirmativo e tem o negativo. Só isso, tá? E aí, uma observação. No afirmativo, a segunda pessoa é sem S. Tanto a segunda do singular quanto a segunda do plural. Ela é sem S, tá? Quando vai para o negativo, ela tem o S. E a construção dela é diferente. No tu, tá? É com S, ó. É diferente de lá de cima no tu e no vós, tá? É onde ocorre a diferença. De novo, é a dica de você perceber que é uma ordem. Então, quando eu digo, ó, não cantes, não bebas, é uma ordem. Eu tenho, não cante, não beba. Não cantemos, não bebamos. Não canteis, não bebais. Não cantem, não bebam. O único que é diferente, a gente pode destacar, é as segundas pessoas, tá? O uso das segundas pessoas é um uso diferenciado em relação aos de lá de cima. Dica, nós estamos trabalhando com modo. E se nós estamos trabalhando com modo, o que interessa, na verdade, é a percepção de que há uma ordem, ok? Agora que nós já vimos as principais mudanças, alterações quanto à flexão, quanto ao modo, a gente vai ver aquilo que mais cai nas provas de concurso. Existem alguns verbos que possuem problemas na conjugação verbal, então você precisa conhecê-los, porque se eles caírem, eles derrubam. Eu tenho certeza que você acha, por exemplo, estranho dizer eu compito muito, para quem é muito competitiva, né, dizer isso. Eu tenho certeza que você acha estranho dizer, por exemplo, eu repilo todas as formas de preconceito e que você acha muitas formas comuns que não existem. Então, atentem. Fiquem de olho aqui nesses principais casos, tá? Verbos que apresentam problemas na conjugação. O primeiro caso que nós vamos verificar é dos verbos derivados. Uma dica: verbos derivados flexionam como verbos primitivos. Verbos derivados flexionam como verbos primitivos. Se um verbo é derivado de outro, tá? Ele vai ter a mesma forma, ele não tem o mesmo sentido. Ele tem a mesma forma, tudo bem? E aqui eu tenho, ó, verbos derivados de outros, ó, principalmente os derivados de pôr, derivados de ter, derivados de vir, derivados de ver e derivados de fazer, são 5 importantes. Fazer, eu já até usei eles no início. Fazer, ter, pôr, ver e vir. Verbos derivados conjugam-se como os verbos primitivos. Então, eles vão ter a mesma forma, tudo bem? Então, derivados vão ter a mesma forma que verbos primitivos. Exemplo, se você diz eu pus, do verbo pôr, repor não é a mesma coisa que pôr, mas eles vão ter a mesma forma. Eu pus, eu repus. Quando eu tiver, quando eu retiver, é derivado. Então, verbos derivados vão ter a mesma flexão que os verbos primitivos. Tudo bem? Então tá, vamos ver aqui, ó. Ele interviu na briga. A primeira coisa que você tinha que pensar era o seguinte: que verbo é esse? Esse verbo é o verbo intervir. A primeira coisa que você tinha que pensar é que verbo é esse, ok? Então vamos lá. Se é que verbo é esse, ó, o verbo aqui é intervir, ok? Se esse verbo é intervir, ele é derivado do verbo vir. Se é derivado do verbo vir, ele vai ter a mesma flexão do verbo vir. Sabe qual é o problema? É que a gente confunde a forma do verbo vir com a forma do verbo ver, e isso nós precisamos evitar. Então, uma dica, leia em contexto, não é vir? Então, leia assim, ó, vir para o curso, 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 vir para o curso. Dentro de contexto, é isso que você vai fazer lá. O verbo é intervir, mas você vai analisar a sua parte final. Só essa que interessa, que é a parte que equivale, tá? O resto fica igual, ó. Você tem aqui interviu, tá? Só lê a parte final.
Lembra que ele é derivado de vir e que o contexto é vir para o curso. Você diria ele viu para o curso? Eu não, eu diria ele veio para o curso. Então eu tenho um problema, essa forma está incorreta. Não existe ele interviu, o que existe é ele, se ele é derivado de viu, então eu vou usar veio. Se ele é derivado de viu, eu vou usar de vir, eu vou usar veio. E aí eu vou acrescentar o prefixo é inter. Então o correto não é ele interviu. O correto é ele interveio. Ele interveio. Ele interveio, ok? Então, o que é que você tem aqui? Na verdade, não existe interviu, porque o verbo intervir é derivado de vir. Vir é veio, 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 veio. Se é veio, não é ele interviu, é ele interveio. Verbos derivados têm a mesma flexão dos verbos primitivos. Então, muda. Você tem aqui, se ele manter o preço, peraí, comprarei o carro. O verbo aqui é manter. E eu percebo que esse verbo manter, ele é derivado do verbo ter. Ele é derivado do verbo ter. O que eu vou analisar? A parte final. A parte final. Ter e ter. Não me interessa analisar tudo. Só tem uma observação. Eu tenho que analisar dentro de contexto. Tem uma conjunção aí, tá? E eu tenho que manter o mesmo tempo. Tem R aqui. Eu vou flexionar com R. Ok? O verbo ter, o verbo ter, o verbo ter. Você diria, se ele ter dor de cabeça? Só flexionando o verbo ter. Você diria, se ele ter dor de cabeça? Eu não diria isso. Eu diria, se ele tiver. Se ele tiver. Se ele tiver. Então, olha só. No lugar de ter, eu vou usar isso. Tiver. Isso aqui está errado. O que eu tenho que fazer agora? Acrescentar o prefixo. Se eu vou acrescentar o prefixo é man. Então, eu vou dizer, se ele mantiver. Não é se ele manter, é se ele mantiver o preço. Ele vai ter que ter a mesma flexão do verbo ter. A mesma. Então, dica é você pegar o verbo e verificar de quem ele é derivado. Se ele compor a canção, eu a gravarei. O verbo utilizado aí foi compor. Ok? Foi compor. Compor é derivado do verbo pôr. Compor é derivado do verbo pôr. Então, o que é que nós temos aqui? A parte final tem que ter a mesma flexão do verbo pôr. A mesma. Então, dica, analise só o final, mas analise dentro de contexto. Você diria, se ele pôr, só lê o pôr, não precisa ler o contexto. Você diria, se ele pôr o copo em cima da mesa? Não é se ele pôr o copo em cima da mesa, é se ele puser o copo em cima da mesa. O resto é prefixo. Se antes tem o com ali, então a gente vai usar o com aqui também. Então, não é se ele compor. O correto é se ele compuser. Se ele compuser. Veja bem, o que a gente está vendo é a regra geral e regra básica, e 90% das questões envolve isso aqui, tá? Verbos derivados flexionam como os verbos primitivos. Então, por exemplo, intervir tem a mesma forma do verbo vir. É vir para o curso, vir para o curso. Eu não digo ele viu para o curso, eu digo ele veio. Logo, a forma correta é interveio. Se ele manter o preço, manter é derivado de ter. Eu não digo se ele ter alguma coisa, é se ele tiver. Então, eu vou dizer se ele mantiver. Se ele compor a canção, peraí. Compor é derivado de pôr. Então, eu vou ler pôr ali. Eu não digo se ele pôr o copo em cima da mesa. Eu digo se ele
puser. Se é se ele puser, acrescentando o prefixo, eu vou dizer se ele compuser. Verbos derivados têm a mesma forma, não tem o mesmo sentido. Tem a mesma forma dos verbos primitivos, ok? Uma dica que a gente já colocou aqui no quadro, mas está colocando para você fixar mesmo. Dica: o passado e o futuro do subjuntivo. Passado, para quem não lembra, é o que tem a desinência SSE. Futuro é que tem a desinência R. E lembra, para ser do subjuntivo, se eles são do subjuntivo, eles sempre vêm com conjunção, tá? E a conjunção é se ou quando, tá? E aí o que a gente está dizendo é o seguinte, que o passado e o futuro do subjuntivo possuem a mesma forma, tá? Só muda a desinência, só a desinência muda, só a desinência é essa parte final, muda de SSE para R, mas a base é a mesma, a base é a mesma, a base é a mesma. Então, por exemplo, se a gente tiver isso aqui, ó, tá? Ó, se o verbo é fazer, que seja, o verbo é fazer, ó, é SSE e é R, passado e futuro. Mas o que a gente tem aqui, ó, é a forma. Do verbo fazer, eu vou dizer se ele fizesse o exercício. No futuro, eu vou dizer se ele fizer. Reparou? É igual a base, é igual a base, é igual. Então, olha só, nós mudamos as desinências, mas a base é a mesma. Nós mudamos as desinências, mas a base é a mesma. Então, e é para sempre isso aí. Então, uma dica: o passado e o futuro do subjuntivo possuem a mesma forma, só muda a desinência, só a desinência muda, ó, muda de SSE para R, mas ó, é a mesma. É uma dica: toda vez que você for usar o futuro e ficar na dúvida, usa o passado, e eles vão ter sempre a mesma forma. A forma que a gente diz que mais derruba é justamente a do verbo ver, que as pessoas mais erram, a gente já até colocou aqui, ó. O verbo ver, hipoteticamente, no passado ou no futuro, a gente vai ter igualdade. Elas são iguais, tá? Então, isso aqui é verbo ver, é verbo ver. Para não perder o contexto, é ver novela, é ver novela, é ver novela, é ver novela. Tudo bem? E aí, olha só, o verbo é o verbo ver. Eu não diria nunca se eu visse novela, eu diria se eu visse. Então, veja bem, se é assim no futuro, vai ser assim no passado. Não existe se eu ver novela, é se eu vir novela, se eu vir novela, se eu vir novela. Repete para sempre, porque a gente usa isso errado todo dia. Ah, Yara, se eu ver novela, já está errado, tá? É se eu vir. Se eu vir novela, eu vou ficar mais retardada do que eu já sou, ok? Grave isso aí, porque isso aí é importantíssimo. Para a gente ilustrar, olha só, nós temos aqui, olha, atentem, principalmente para os verbos derivados de fazer, ter, pôr, vir e ver. Esses verbos são muito importantes, tá? Fazer e seus derivados, ter e seus derivados, pôr e seus derivados, vir e seus derivados e ver e seus derivados. Inclusive, eu considero muito importantes vir e ver, porque a gente erra muito. Então, uma dica: ler em contexto, é assim, ver novela, ver novela, ver novela, ver novela, para a gente não errar. E lembra que é vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso. Dificilmente você vai errar se você ler em contexto, tá? Se você ler em contexto, dificilmente você erra. Então, bora lá. A gente vai usar cada um desses verbos e os derivados, tá? O verbo é fazer, o verbo é fazer, o verbo é fazer. E só lembrando que o ser pode jogar tanto para o passado quanto para o futuro. O ser pode jogar tanto para o passado quanto para o futuro, tá? Quem vai aqui dizer se o tempo é passado ou futuro é o outro verbo. Ó, ria, tá me dizendo que vai ser SSE. Ra, tá me dizendo que vai ser R. Tá, agora a forma vai ser a mesma.
Eu quero do verbo fazer, do verbo fazer, do verbo fazer. É se ele fizesse. O exercício aprenderia mais. Dica: tanto em cima quanto embaixo, a forma vai ser a mesma. O que a gente quer reforçar é que a mesma forma, só muda a desinência. Então, não é se ele fazer o exercício, é se ele fizer o exercício. Se ele fizer. É essa forma que nos preocupa mais, tá? Aqui, ó, o ser tanto joga para o passado quanto joga para o futuro. Quem vai dizer qual é a desinência final é o outro, ó. Apoiarei, terminado em R, tá? Apoiaria, terminado em SSE. E aí é o verbo manter, derivado de ter, derivado de ter, derivado de ter. Você diria, se ele tesse palavra? Eu diria, se ele tivesse. Se ele tivesse, a gente vai ter a mesma forma aqui, ó. A forma é tive. Vamos destacar, ó. Tá? Então, vai ter que ser a mesma forma. A forma era fize, igual. Vai ter que ser a mesma forma aqui. Então, se eu disser, se ele manter a palavra? Não, é se ele mantiver a palavra. O que a gente está querendo provar é que mantém-se a mesma forma, só muda pela desinência. E mais uma coisa, quem decide que é R é o outro. Quem decide que é o SSE é o outro, ó. Se ele mantivesse, eu o apoiaria. Se ele mantiver, eu o apoiarei. Eu não posso trocar um pelo outro, porque quem está decidido um tempo é o outro verbo. É uma questão de lógica verbal. Mas a forma decora. Tanto a forma do passado quanto a forma do futuro, a base é igual. Só mudam as desinências. Para todos, não tem exceção. Aqui a gente está colocando o verbo predispor, derivado do verbo pôr. Estamos colocando o verbo predispor, derivado do verbo pôr. Então, olha só para lembrar, o rei é que está me indicando que aqui eu vou usar o R. E o ria é que está me indicando que aqui eu vou usar o SSE. Então, essa noção de tempo depende do outro verbo, tá? Agora, como vai ficar a forma? Eu gosto de usar sempre primeiro o passado e lembrar que tanto a forma passada quanto a futura ela é igual. Tá? Lembrando, o verbo é predispor. Eu só leio a parte final. Eu não leio, na verdade, a parte do verbo derivado. Eu leio a parte do verbo primitivo. Eu vou dizer, quando ele pôs-se o copo em cima da mesa, eu diria quando ele pusesse o copo em cima da mesa. Quando ele pusesse o copo, eu daria um cocorote nele, tá? A dica é, a mesma forma de baixo é a forma de cima, só que muda a desinência final que já está lá. Então, não existe quando ele se predispor, é quando ele se predispuser. Quando ele se predispuser. Predispuser. Quando ele se predispuser a trabalhar, eu o ajudarei. Quando ele se predispuser... Lembra o seguinte, o verbo é predispor, mas é derivado de pôr. Então, ele vai ter a mesma flexão do verbo pôr. É só você flexionar o verbo pôr em qualquer contexto. Então, eu digo, ó, quando ele pusesse, quando ele puser, do verbo pôr. Essa é a flexão. E sempre, tá? Sempre, 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 você vai ter a mesma forma no passado e a mesma forma no futuro. Hoje, o mais punk é o verbo ver versus o verbo vi. A dica é você lembrar de contexto. Se é vi, lembra pro curso. Se é ver, lembra novela, tá? Pra gente contextualizar. Então, você tem aqui, ó. Se ele... Opa.
aprenderá e aprenderia. Eu já sei que o aprenderia vai exigir o SSE. E que o aprenderá vai exigir o R, tá? Só lembrando que é o verbo vir, né? Então, é vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso. Então, tá, eu vou lá. É vir para o curso. No passado, primeiro. Se ele viesse para o curso. A lógica é a mesma forma lá em cima. Só mudou a desinência. Só isso que muda. Se é só isso que muda, eu não vou dizer se ele vir para a aula. É se ele vier para a aula. É a mesma forma. Decora, pelo amor da vaca preta. Decora, viu? Hoje o mais punk é o verbo ver. A dica é: o passado e o futuro hipotéticos têm a mesma forma. O passado e o futuro hipotéticos têm a mesma forma. Basta você tirar o SSE e acrescentar o R. Tudo bem? E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Aqui é o verbo ver. Bom, primeiro, vamos ver o tempo aqui. Eu tenho o seguinte. Seria, se é seria, aqui é o SSE. Serei, se é serei, é o R, tá? Dica, esses tempos, um depende do outro. Sempre que eu tiver ia, é SSE, rei é R. A forma não depende do tempo, não. A forma nós vamos ver o seguinte, que ela vai ser a mesma. O que muda é o SSE e é o R. E a dica é, usa primeiro passado. O futuro tem a mesma forma. Eu nunca diria, se eu visse novela, eu seria mais retardada do que eu já sou. Eu diria, se eu visse novela, se eu visse novela, se eu visse novela. Se é se eu visse com I, o futuro vai ser igual. Não existe, gente, se eu ver novela, é se eu vir novela, se eu vir novela, se eu vir novela. Esse aqui decora. Não existe se eu ver. Se eu ver vai estar para sempre errado. Para sempre. Nunca em toda existência se eu ver existe. Ok? Então, pelo amor da vaca preta, tá? Se eu ver vai estar sempre errado. É se eu vir, se eu vir, se eu vir. Ok? Melhor decorar. Que cai.